entregar aqui, você vem, coloca, e já vamos. Eu estou animado para o culto de hoje. Fizemos 12 casas em que Jesus entrou, né? E eu achei legal, porque quando eu mando, se você eu não tenho você no Zap, manda no meu telefone que eu coloco você, depois eu mando mensagem, eu mando os convites dos cultos, tudinho. Para quem está ligado comigo, não deixo uma semana de não avisar. Tem culto hoje, olha lá, vamos lá. Então, e teve uma pessoa que perguntou para mim, até de uma outra cidade, ela perguntou assim, ué, não era 12 casas? Surgiu mais uma. Interessante, e teve mais pessoas, né? Mas eu achei muito interessante o que o Espírito Santo ministrou. E vamos ler o texto. Você abre comigo, aí você já vai, o Espírito Santo já vai começar a ministrar você. As casas em que Jesus entrou. Você abre comigo em Apocalipse 3:20. E eu leio com você. Acha aí Apocalipse 3:20. Principalmente você que está na tua casa, você que é de outra cidade que perguntou que casa era essa. E eu creio que o Espírito Santo vai falar muito com você. Diz assim, Jesus dizendo, em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você pode dizer amém? Amém. Faça uma breve oração. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo já cutucou todo mundo aqui. Que maravilha. Pai, nós abrimos a Tua palavra, nos ajuda através do Teu Espírito Santo. Fala poderosamente em cada coração, meu Pai. E nós já Te agradecemos no nome de Jesus. Eu quero lembrar duas coisas interessantes que o Espírito Santo mandou falar, para entrar aqui no estudo. Foram 12 casas, não foram? Lembra que eu ficava repetindo a bênção da alegria, do movimento e tal, e vocês praticamente memorizaram. Todas aquelas bênçãos, nós falávamos, nós profetizávamos, nós orávamos, então foram bênçãos impetradas na vida de vocês, na casa de vocês, nos familiares de vocês. Então tem muita coisa no céu para acontecer ainda de bom na tua casa e na vida dos teus filhos, dos teus familiares. E eu acho que o Espírito Santo já revelou para você algumas coisas já, né? Então nós abrimos aqui onde Jesus falou isso aqui. Então rapidinho eu quero lembrar vocês de um acontecimento. Lá no Evangelho de João, se vocês quiserem anotar, não precisa abrir. Ali quando João estava pregando e ele tinha alguns discípulos, e quando Jesus passa, João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João, ele era muito de Deus, você sabe, até o nascimento, tudo. Então teve 2 discípulos dele que foram até Jesus e ficaram com Jesus, e um deles é André. André, primeiramente, ele era discípulo de João Batista. E o que André faz? Ele passa o dia com Jesus, depois ele vai para casa. Qual a primeira coisa que ele faz quando ele vai para casa? Ele avisa o irmão dele, o Simão. Simão, achamos o Messias. E ele leva Simão até Jesus, não leva? Leva. Presta atenção, ele leva Simão. E Simão, você sabe que
Era complicado, cortador de orelha, briguento e aquelas coisas todas. Sanguíneo, né? Qualquer coisinha pega fogo. E quando chega até Jesus, o que Jesus fala? Tu és Simão, filho de Jonas. Aí ele já fica impactado, porque falou, caramba, de onde esse cara conhece meu pai? Filho de Jonas. E eu te digo que você vai ser Pedro. E vocês sabem que Simão se transforma em Pedro. Aquele briguento que cortava a orelha dos outros, diz que a sombra dele curava as pessoas. Então você está diante de um Deus que muda nome e muda história. Deixe isso entrar no teu coração. Muda nome e muda história. Agora eu vou linkar você no primeiro milagre. Eu preciso que você pense, para você entrar aqui e entrar com tudo. 13ª casa. Casa que Jesus ainda não entrou. Não é a tua casa, a tua ele já entrou. E todas aquelas 12 bênçãos já foram liberadas na tua casa. Mas, aleluia, glória a Deus, aleluia. Casas que Jesus ainda não entrou. Vamos lá na primeira casa, olha que coisa interessante que o Espírito Santo falou comigo. E vocês lembram da ministração. Está em João 2, houve um casamento em Caná da Galileia. E vocês sabem que Jesus estava no casamento. Ele e os discípulos dele. Só que preste muita atenção, quando você vai fazer uma festa ou qualquer coisa, os convidados, simplesmente convidados, eles chegam na hora em que vai começar a festa. Mas aquelas pessoas mais próximas, que você tem uma certa amizade e tal, elas vêm antes. Para quê? Para ajudar você. E o que diz lá em João capítulo 2? Jesus, ele vai para a festa, ele foi convidado com os seus discípulos. Quer dizer, na verdade, convidaram ele. Mas convidando Jesus, Jesus falou, eu não vou se meus discípulos não forem junto. Então, os discípulos foram no pacote de Jesus. Mas um detalhe muito importante, a Bíblia diz que, e sua mãe, Maria, já estava lá. Então, na verdade, não se escandalize. Provavelmente, Jesus, preste atenção, Jesus, ele não é o Jesus que você conhece hoje. Jesus, ele não tinha feito nenhum milagre. Era um rapaz educado, inteligente, e como as pessoas chamavam, filho de Maria, filho de José. Então veja bem, na verdade, o convite não foi diretamente para Jesus. Convidaram a mãe de Jesus. Porque com certeza, você não convida alguém para ajudar você a preparar a festa, se você não conhece a pessoa e se não tem uma certa intimidade, um certo conhecimento. O que eu estou querendo dizer? Jesus, ele entra naquela casa por causa da mãe dele. Então a influência da mãe dele faz com que, com certeza, ela deve ter conversado. João, capítulo 20 de João, você sabe disso, que se fosse escrever tudo que Jesus fez, não caberia em livro nenhum. Com certeza, deve, na conversa, e o teu filho? Está tudo bem, então, convida ele, traz ele. Mas tem onde se pode vir, pode trazer. Então, o que eu estou querendo dizer? Jesus, ele vai entrar em certas casas através de você. Então, de repente, você está orando por alguém, fala, pessoa tal. Jesus vai entrar nessa casa por você. Porque você já está trabalhando, você está orando, você está acreditando. Então, veja bem, o Espírito Santo vai trabalhar nesse sentido. E eu espero que você tenha entendido, porque eu acho fantástico isso. Jesus não era um famoso, porque quando estava famoso, até o fariseu queria que ele entrasse na casa dele, vocês viram lá do fariseu. Mas aqui Jesus não tinha feito nenhum milagre, então era mais um judeu, no meio de outros tantos judeus. Mas por que convidaram? Por causa de Maria. Então Maria coloca Jesus naquela casa, pela influência dela.
E pela sua influência, Jesus vai entrar em muitas casas. Recebe isso no teu espírito. Isso é maravilhoso, recebe isso no teu espírito. Está orando por alguém, Jesus vai entrar lá porque você é próximo do Espírito Santo. Aleluia. Casas que Jesus entrou, hoje casas que Jesus ainda não entrou, mas vai entrar. Recebe isso no teu coração. Ah, é um parente, é um conhecido, tal. Casas que Jesus ainda não entrou, mas vai entrar. E Ele quer entrar. Como que eu quero que você entenda isso aí? Pelo menos você que tem um meio cunho evangelístico. Porque ali está dizendo, Jesus está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Jesus, Ele está vivo. Jesus continua batendo nas portas. O teu Jesus não está nem na cruz, nem no túmulo. Ele está vivo. Ele ressuscitou. É isso que nós não podemos esquecer. Porque tudo que o inimigo quer é que você sirva um Deus morto. E aliás, se você ler a Bíblia toda, você vai achar um versículo em que diz, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Dos vivos. Então, o teu Deus está vivo. Casas que Ele não entrou, mas Ele quer entrar. Cristo, Ele não quer apenas entrar na sua vida, na sua casa. Ele nos convida para ter comunhão com Ele. Comunhão. Normalmente quando você convida uma pessoa, porque você fala, não, eu quero bater um papo com a pessoa, eu quero conversar, e é gostoso isso. Não faz sentido você convidar uma pessoa que você não conhece, serve lá comida, come apressadamente e cai fora. Não tem muito sentido isso. Quando se fala de mesa fala de comunhão. Mesa fala de relacionamento. É uma área muito sagrada na família. Quando a família se assenta à mesa. A Bíblia fala muito sobre isso. Então, Ele não quer apenas entrar, Ele quer ter comunhão com a gente. Diga aleluia. Ele quer ter comunhão. Cearei com Ele e Ele comigo. Deus Todo-Poderoso, que tudo sabe, que tudo pode, desejando ter uma comunhão conosco. Um Deus que sabe tudo, que é todo-poderoso. Tudo que você lê na Bíblia, tudo que Deus fez, é esse Deus, o Deus do Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Elias, dos grandes heróis da fé. É esse Deus que você serve, é um Deus vivo. É um Deus vivo, não é um Deus morto. Não é um Deus morto. Desejando ter comunhão conosco. Eu gosto dessa colocação, você já aprendeu, mas eu fico feliz, nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Você consegue repetir isso? Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Deus está investindo em você. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Deus não para no meio do caminho, nunca parou no meio do caminho. A Bíblia diz em 1 Coríntios, eu amo a Bíblia. Eu vou ler para você, depois você lê na tua casa, e toma posse disso aqui. De repente, escuta só. É melhor ficar com a palavra de Deus do que com o que o mundo diz. 1 Coríntios, eu vou ler 3 versos. 1 Coríntios 1, 26, 27 e 28. Escuta bem, você na tua casa também. Ora, irmãos, considerais o que éreis quando fostes chamados. Considere como você estava quando você foi chamado. Eu digo pelo Espírito de Deus que não estamos de repente ainda onde Deus quer ou onde nós queremos, mas também não estamos mais onde o diabo queria que nós estivéssemos. Nós já fizemos progresso, nós já rompemos limite e vamos continuar rompendo. E eu estou lendo a Bíblia, não estou inventando nada.
Ora, irmãos, considerais o que éreis quando fostes chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, pouco eram nobres de nascimento. Deus, porém, escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar aquelas que são. Você pode dar um aplauso para esse Deus? Isso aqui era nós. Lá em 1 Pedro, a primeira carta, você lê um texto lindo, ele fala assim: antes vocês não erais povo, mas agora vocês são povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido. Que maravilha! Toma posse desta palavra. Deus, Ele não errou quando nos escolheu. Porque Deus, às vezes, Ele confia mais em nós do que nós confiamos em nós mesmos. Deus acredita em você. Você quer ver só um exemplo simples? João 15,16, que você que é da visão celular, você tem que decorar esse versículo. O que Jesus disse? Não fostes vós que escolheste a mim. Ele chama toda a responsabilidade para Ele. Fui eu que escolhi vocês. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Um Deus que acredita no teu sucesso. Ele não poderia falar: eu escolhi vocês para que seja o que Deus quiser. Não. Ele está dizendo: vocês vão dar frutos, vocês vão dar certo. Em Cristo nós já demos certo. Nós já demos certo. Saia daqui com esse sentimento: eu já dei certo. Estou no caminho certo. Aleluia. Deus não errou quando escolheu você. Deus não errou quando acreditou em você. Eu tiro por mim. Quando eu volto daquele bendito dia, eu falo: meu Deus, não é que aquele cara estava certo? O cara não me conhecia, falou tanta coisa que eu achei ele mais doido do que os piores doidos que eu conhecia no mundo. E não é que o cara estava certo. Lembra de Gideão? Homem valente. A minha família é mais pobre de Manassés e eu sou o menorzinho de casa. O que ele fez? Deus não erra. Deus não erra. Deus não errou quando escolheu você. Somos nós que erramos quando não confiamos em Deus. Quando não confiamos em Deus, quando não acreditamos nele e nas suas promessas. Nunca, como eu já disse para você, nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. 13ª casa. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Não é a sua. A sua já, graças a Deus, Jesus entrou a tempo. Você não deseja que a casa, de repente, dos seus parentes, alguns conhecidos seus, tal, seja igual à sua? Eu desejo. Sem briga, sem confusão, sem contenda. Um pedacinho do céu. Um pedacinho do céu. Ouça isso: Jesus bate através das circunstâncias. Escuta isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes as grandes promessas de Deus vêm embrulhado com um presente de dificuldade. Como que Jesus bateu na minha vida? De uma grande dificuldade. Então, de repente a pessoa acha: lá vem Jesus na portinha de madeira, toque, toque, toque. Estou falando no mundo espiritual. Estou falando da porta do teu coração, que é as entradas e as saídas da vida. Provérbios 4 fala sobre isso. Jesus, ele bate através das circunstâncias e chama através da palavra. Que maravilha, né? Para que você foi? Por causa das circunstâncias.
Sabe quando você fala assim, não tem jeito, não consigo resolver. Então, vamos acreditar nesse tal de Jesus aí. E depois como que, ele bate através da circunstância e chama através da palavra. Primeiro dia palavra cedo, de tarde, de noite, cedo, de tarde, de noite, cedo, de tarde, de noite. Roupa suja você deixa batendo na máquina, quando você tira está limpinha. A palavra de Deus, Paulo fala que nos regenera por dentro, limpa a nossa alma e cria uma nova pessoa que segundo Deus é criada em verdadeira justiça e santidade pela palavra dele. Pela palavra, a matéria-prima é a palavra de Deus. Aleluia. Lucas 19:10 tem na sua Bíblia, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele quer que você recupere tudo que você perdeu. Se eu contar tudo que aconteceu comigo, tu chora. Quando eu fui para Jesus, eu só tinha um par de sandália e era remendado com arame e barbante. Não tinha mais nada. Absolutamente nada. Então ele deu muito mais do que eu precisava, do que eu merecia. Ele é rico. É dono do ouro e da prata. E muito mais do que coisas materiais, coisas espirituais, uma nova vida, uma nova esperança, uma nova alegria. E ele quer que você recupere tudo. Recupere tudo. Eu tinha uma assinatura que as pessoas acham bonita e eu não conseguia mais assinar. Não conseguia. Recuperei a minha assinatura. Não conseguia mais projetar nada. Voltei a trabalhar de projetista numa grande empresa. Ele quer que você recupere tudo que você perdeu. Tudo. E receba dele muito mais do que você pensou e sonhou. Posso ler Efésios 3:20? Porque eu estou falando isso aqui, eu sei que você é discípulo da casa e você confia no teu pastor, por isso você fala amém. Ele quer que você recupere tudo o que você perdeu, receba muito mais do que você pensou, sonhou, imaginou, e você falou amém, não falou? Vou ler Efésios 3:20 para você. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor, aleluia. Palavra do Senhor. Cristo, ele é poderoso para fazer, porque ele está vivo. Ele pode fazer, porque ele está vivo. Paulo, numa das cartas, ele fala assim: se você não acredita que Cristo ressuscitou, é vã a nossa pregação. Cristo ressuscitou. A palavra dele é viva e poderosa. Eu amo lá em João 6,63, que ele diz: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Você pode ler os bons livros, é muito bom ler, mas não deixe de ler a Bíblia. O livro, o máximo que pode trazer para você é conhecimento. Isso aqui traz cura, libertação, vida, direcionamento, porque é o verbo que se tornou vivo entre nós. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus e habitou entre nós. Verbo não se fala de coisa que está parada, é sempre em movimento. Jesus está em movimento no céu a teu favor. Isso é fantástico, isso é fantástico. É que os nossos olhos não conseguem enxergar. Cristo, ele é poderoso. Eis que eu estou à porta e bato. Estou lendo a Bíblia. O que Jesus disse? Eis que estou à porta e bato. Não precisa ser professor de português. Diga comigo. Eis que estou à porta e bato. Está no passado? Está no futuro?
Ou está no presente? E aí? Pastor Gilmar, presente? Presente. Ele não disse, eis que eu bati, eis que eu bato. Eu estou batendo agora. Você vai orar e ele vai bater em casas e que ele vai entrar, como entrou na casa daquele casamento por causa da mãe, da influência da mãe. Sua oração vai colocar Jesus na casa de pessoas. Então não diz eu bati no passado. Ele diz eu bato, estou batendo no presente. Cristo vive. Jesus, ao dizer eis que estou à porta e bato, Jesus mostrou que Ele quer nos salvar. Ele quer salvar a pessoa. Ele quer salvar pessoas. Eu vou ler um texto aqui. Quer ver só? Algo interessante que o Espírito mandou ler. Deixa eu ver se eu acho aqui. 2 Pedro, capítulo 3. Olha que coisa linda. Se você quer marcar, 2 Pedro 3,8 e o 9. Presta atenção porque é muito importante, tá? Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Até aí ok, né? A gente sabe que o tempo dele não é o nosso, papapá. Cristo não está demorando? Tem muitos crentes falando, Jesus, volta Jesus, volta Jesus. Deixa eu ler o 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender e sejam salvos. Jesus quer entrar nas casas, e você vai ser a ponte para Jesus entrar nessas casas. Eu quero que fique bem claro aquela explicação no comecinho. Por que Jesus foi convidado? Porque era filho de Maria. Maria colocou Jesus naquela casa. Jesus, e ele fez o milagre. Aleluia. Eis que eu estou à porta e bato. Já li Efésios para você. Jesus, ao dizer que está na porta e bato, ele mostrou que ainda ele quer salvar nossa família, nossos amigos, nossos conhecidos. De repente a gente cansa do familiar e desiste, mas Deus não desiste. Você viu ali? Alguns a tenha por tardia. Não, mas é que ele está sendo longânimo. Coisas que às vezes a gente, né? Se a gente fosse Deus, a gente já tinha acabado com o mundo há muito tempo. Volte aqui para continuar. Ao longo de nossa vida, Ele chama a nossa atenção, nos convidando ao arrependimento. E o arrependimento não é assim, uma vez arrependido, arrependido para sempre. Não, nós erramos. É interessante que João Batista, ele começa pregando o quê? Arrependimento. Mateus 3:2. Arrependei-vos, próximo está o reino dos céus. Dali alguns dias vem Jesus pregando, a primeira pregação de Jesus, qual era o tema? Arrependei-vos, próximo está o reino dos céus. Mateus 4:17. E João 3:16, o mundo conhece. Só que a gente precisa acreditar nisso. Porque Deus deu o seu Filho amado. Porque Deus enviou o seu Filho. Como que é mesmo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que está em casa, escute isso, você que é filho,
Não diz assim, porque Deus amou a igreja. Deus ama a igreja? Lógico que ama. Mas Ele enviou Jesus para os perdidos. Lembra quando os fariseus começaram a pegar no pé de Jesus? Ele falou, os sãos não precisam de médico. Eu não vim para os sãos, eu não vim para os justos, eu vim para os injustos, para os pecadores, para os caídos, para os quebrados, para os arrebentados. É para esses que eu vim. Jesus é Deus. O chamado de Jesus é como uma pessoa que bate a sua porta. Escuta isso. O chamado de Jesus é como uma pessoa que bate a sua porta. Ou toca a campainha. Ou toca a campainha. Nós temos uma escolha. Abrir a porta, atender ou não atender. Temos ou não temos? Temos. Hoje não bate na porta porque tem a grade, mas tem a campainha, o interfone. Você tem a escolha de atender ou não atender. Sim ou não? Sim. Se você rejeitar que Jesus entre no seu coração, na sua casa, Jesus deixa de ser Jesus? Não. Ele continua sendo Jesus. A influência vai ser na nossa vida, ou daqueles que rejeitam. Porque um dia eu ouvi uma pregação sobre Caim e Abel, inclusive vocês ouviram no domingo. Foi Deus que conversou com Caim, foi ou não foi? E Caim foi lá e matou o irmão. E Deus deixou de ser Deus? Continuou sendo Deus. E Caim continuou sendo Caim. Então Jesus, Ele continua sendo Jesus. Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Coisa interessante, né? Dá o teu coração. É uma decisão pessoal. Porque às vezes a pessoa fala, não entendo, não enxergo, não consigo. E eu pergunto, você entregou o teu coração? É uma entrega. É a mesma coisa você que casa. Você casou, está casado. Casou, está casado. É uma decisão. É uma decisão. O coração é como o centro das decisões. Vamos, a partir de agora, atentar para 3 aspectos e condições do nosso coração. E já termina esta ministração. Casas que Jesus ainda não entrou, mas pode entrar através da tua oração, do teu testemunho, da tua influência. Primeira coisa, coração de porta fechada traz solidão. E isso o Espírito Santo vai ministrar a nós e outras pessoas. A pessoa, quando o coração, quando está fechado, traz solidão. A solidão, ela nos aflige, pois nós não fomos criados para estarmos sozinhos. Nós não fomos criados para viver sozinho. E quando a pessoa fecha o coração, ela entra numa solidão. Nós nunca tivemos tantas atividades sociais como nem nos dias de hoje, concorda? Atividades sociais, tanta gente se comunicando, nós vivemos na era da comunicação, pelas redes sociais, e as pessoas nunca se sentiram tão só. É incrível isso, não é não? Em plena era da comunicação, as pessoas nunca se sentiram tão sozinhas como nos dias de hoje. Na era da tecnologia nunca se viu tanta solidão. Tanta solidão. Quando Deus fez o mundo e tudo que nele existe, Deus sempre dizia algo assim: eis que é muito bom, eis que é bom. Quando fez um homem, ele disse, que é muito bom.
Só uma coisa Deus não gostou e você já sabe o que é: a solidão. A solidão não faz bem para ninguém. Essa história, eu vivo bem sozinho, me engana que eu gosto. Por quê? Porque o homem não foi feito para viver sozinho. Então, olha a importância da família. Por que um dos alvos preferidos do diabo é a família? Separar a família, esfacerrar com a família. Pai para um lado, mãe para o outro, filho para lá, filho para cá. Porque ele quer judiar da pessoa, ele não pode vingar em Deus, ele não pode. Então ele vai nas criaturas de Deus, nos filhos de Deus. Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só. Sentir-se só não é uma boa coisa. Não é uma boa coisa. Não faz bem para a gente. Jesus está batendo a porta. Se ela permanecer fechada, não importa quantos amigos você tenha nas redes sociais. Tem pessoas que têm milhares de amigos nas redes sociais e é sozinho, sente solidão. Não importa, você vai sentir solidão. Há um vazio no coração do homem, grave isso, do tamanho de Deus. Há um vazio no coração do homem, do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. Se você quiser ler João 4,14. 4,14, Jesus está conversando com quem? A samaritana. E papo vai, papo vem. Jesus disse: quem bebe dessa água volta a ter sede. E ali é de lei chorar, né? Porque Jesus fala para ele: se tu soubesses, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que fala contigo, tu pedirias, e Ele daria água viva, e você nunca mais teria sede. E você sabe a restauração fantástica que aconteceu na vida daquela mulher. Então, segunda coisa, coração de porta fechada traz escuridão. Quando a porta está fechada, traz escuridão. Nós precisamos ter em mente que as casas da época eram casas que não tinham luz elétrica. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e está achando que foi escrito hoje. Não, foi escrita 2000 anos atrás. Então é o seguinte, na maioria daquela época as casas, elas não tinham luz elétrica. Não tinham. Então por onde entrava a claridade? Pela porta, pelas janelas, principalmente pelas portas. Eu vivi isso. Por não possuir energia elétrica, o sistema de iluminação baseava-se na luz natural e em lamparinas. Olha que coisa tremenda. Talvez você não teve o privilégio de morar numa casa dessa. De dia não precisava da lamparina, porque a claridade da porta era suficiente. Mas à noite, quando as trevas eram maiores, tinha que acender a lamparina. E a lamparina fala do Espírito Santo. Então tem certas áreas da nossa alma, dos labirintos da nossa alma, dos nossos sentimentos, da nossa mente, do nosso cérebro, que só é clareado com a presença do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. Tua vida vai ser, as suas decisões serão mais fáceis e acertáveis. Você vai acertar muito mais do que eu errar. Porque você vai tomar a decisão no claro. Com essa dificuldade em conseguir iluminar o ambiente, certamente uma porta fechada traria uma porta aberta traria muita facilidade para o clareamento do local. Mas, como hoje não estamos apenas falando de casas, mas também estamos falando de coração da pessoa, como está a iluminação do teu coração? Quando você vai tomar uma decisão, você não fica olhando assim, tal. Não.
Você entra dentro de você. Como é que está essa luz dentro de você? Como é que está essa luz dentro de você? Como é que está a iluminação do teu coração? Esta é a proposta de Jesus. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Eu falei dia desse, achei muito interessante. Quando você ora a Deus, quando você é sincero diante de Deus, você vai ver que você não tem controle de nada. Que às vezes a gente se acha, né? Mas quando você é sincero na tua oração, você vai chegar à conclusão que você não governa absolutamente nada. Mas a oração mantém você perto daquele que tudo pode, que tem todo o poder. Aleluia, isso é maravilhoso. Você não pode, mas quem está perto de você pode. E o que nos aproxima de Deus? A oração. A oração. E você está tão perto de Deus quanto decidiu estar. Aleluia. Então abre o teu coração, deixe, como Jesus dizendo, deixe que eu entre, e comigo entra a minha luz. Aonde Jesus entra, a luz dele entra. Eu insisto em algo, é muito importante você saber disso. Aonde a luz chega, as trevas não podem mais governar. Um dia eu vi uma colocação meio esquisita, mas eu vou falar. O problema não é a presença do diabo, é a ausência de Deus. Lembra em Gadara? Jesus chegou lá, os demônios saíram correndo. A luz chegou, as trevas não governam mais. Quando você tem a luz da palavra de Deus no teu coração, as trevas não governam mais a tua vida. E aonde a luz chega, como eu já falei, as trevas não governam mais. João 8:12. Só um dado, já que eu estou ensinando, o 8 é a aliança, não é? Jesus, ele disse 8 vezes no Evangelho de João, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, estou lendo a Bíblia, não andará em trevas, mas terá luz da vida. Quer marcar? João 8:12. Cristo é a resposta para você. Nele está a força, nele está a vida e a força para viver. Não basta receber vida, você tem que ter força para viver. Você quer um conselho? É Provérbios. A vida não está fácil, não está fácil para ninguém. Nós que temos Jesus não está fácil, imagina para quem não tem. Então a vida não vai se tornar mais fácil, ok. Quer um conselho? Torne você mais forte. Deus vai te fortalecer. Deus vai te fortalecer. Deus fortaleceu Moisés, fortaleceu Josué, fortaleceu Elias, fortaleceu todos os escolhidos dele. Será que ele não vai te fortalecer? Ele vai te fortalecer. Tem te fortalecido, por isso você está aqui. Toda vez que eu boto o pé dentro de uma igreja, eu falo, eu sou um vencedor, eu consegui chegar na casa do Pai. Então você é uma vencedora e você é um vencedor. Você chegou na casa do Pai. Aleluia, aleluia. E para concluir, terceiro, coração de porta fechada é uma prisão. O diabo ele quer prender nós dentro de nós mesmos. Coração de porta fechada é uma prisão. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Olha a importância do ouvir. Você não pode abrir a porta se você não ouvir. Então eu quero declarar que os teus ouvidos espirituais vão ficar bem atinados mesmo com aquilo que o Espírito Santo vai falar com você. Um sussurro do Espírito Santo você vai conseguir entender. Não basta ouvir a voz, é preciso abrir a porta.
Porque Deus não entra pela janela. Quem entra pela janela é ladrão salteador. Ele entra com a sua permissão. Com a sua permissão. Então não basta ouvir, é preciso abrir a porta. No texto bíblico, nós vemos que Jesus, ele toma iniciativa, ele bate. Ele bate. Você vê que interessante? Um Deus tomando iniciativa. Um Deus tomando iniciativa. Ele bate. E quem está dentro da casa tem duas opções. A primeira, se manter na mesma, não agir, ficar parado e tudo continua como antes. Ou seja, o sujeito permanece parado, preso, trancado do lado de dentro. Do lado de dentro. Fica preso espiritualmente. Poderíamos dizer que prisão é não fazer o que queremos. E fazer o que não queremos, isso é prisão. O que é prisão? É importante você entender. Pior do que a prisão física é a prisão espiritual. Poderíamos dizer que prisão é não fazer o que queremos. É não fazer o que queremos. Quando a pessoa fala, eu quero fazer tal, tem boas ideias, mas não consegue fazer. E fazer o que não queremos. Na prisão física, normalmente, quem fica preso são os homens maus. Sim ou não? Sim. Quem comete algum tipo de crime. Na prisão espiritual, ficam presos homens maus e homens bons. E homens bons. Quantas pessoas de bem que estão presas em cárceres espirituais? Presos. Uma história marcante é Maria Madalena. É Maria Madalena. Ela era presa pelo inimigo, 7 demônios que Jesus expulsou. E ela foi uma das mulheres mais próximas de Jesus. Tanto é que ela foi a primeira mulher que conversou com Jesus ressurreto. Tem gente que fala, por quê? Era a única que estava lá procurando Jesus, lá perto do túmulo. Do jeito dela, mas estava. E Jesus libertou. Então, ela era uma excelente pessoa. E vocês sabem disso. Muito prestativa. Mas era uma mulher presa. Ela vivia nos becos da vida. E Jesus a libertou. Então não fique preso ou presa. Abra a porta do seu coração, abra a porta da sua casa e deixe Jesus entrar. Deixe essa luz entrar dentro da sua casa. Deixe essa luz entrar dentro da sua casa, essa luz divina. Iluminar todo o seu ser e todo o seu caminho. O Salmo 119, 105, nós já vamos orar, fala o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua luz e luz para o meu caminho. É fácil caminhar no escuro? Não. Não. Essas luzes aqui que nós estamos vendo, a luz da rua, ilumina só o físico. Não clareia aqui nada, aqui dentro não clareia nada. O que clareia aqui? A palavra de Deus. Entenda isso. Valorize a palavra de Deus. Por isso Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia.
E para concluir, quem for orar já pode subir aqui. Cristo, Ele quer estar com você. Há um Deus que quer estar conosco. Ele quer estar com você. Ele quer. Te auxiliando nas horas mais difíceis. Nas horas mais difíceis. Nas horas mais escuras da sua vida. Ele quer te libertar. Ele quer libertar você do medo, da insegurança. Como que as pessoas sofrem através do medo, da insegurança, do pecado e da prisão. Ele tem uma esperança e um futuro para nós. Ele tem uma esperança e um futuro. Ele tem Deus tem uma esperança e um futuro para mim. Cristo, Ele pode transformar a tua vida, não pode? Pode, tem transformado. Por isso que você pode indicar Cristo para as pessoas. Todos vocês conhecem a minha história. Eu fui para Cristo através da vida do seu Erix. E foi simples, eu lembro como se fosse hoje. Ele falou assim: eu vou te levar numa pessoa que vai lhe ajudar. Só falou isso. E eu fiquei curioso. Falei, caramba, já gastei tanto dinheiro e eu não tenho nem coragem de falar aqui para vocês os lugares até que eu fui. E ele simplesmente falou, não, vou apresentar uma pessoa que vai lhe ajudar. Vai resolver o teu problema. Aí eu fiquei curioso. Passou uns dias, falei, a isca, né? Aí eu falei, senhor Eric, e aquela história lá do cara que o senhor iria apresentar? Calma, fica tranquilo. Na hora certa. Incrível, né? Incrível. Quando eu vi, eu estava pego. Grudado pelo amor de Deus. Não teve mais como escapar, graças a Deus. Cristo, Ele pode transformar a sua vida e a vida das pessoas que você ama, que você está orando por elas. Lembra de André? Levou Simão. Eu quero que você viaje comigo no Espírito. É que nem você tem irmão, você sabe o teu irmão. Tem pessoas que falam, meu irmão é uma bênção. Olha, meu irmão é só Jesus na causa. André sabia o irmão que ele tinha. André sabia. Acho que quando ele encontrou Jesus, ele falou, graças a Deus, eu vou pegar esse Simão e vou jogar na mão de Jesus. E ele vai ver só que é bom para tosse. E não deu outra, né? Pegou Pedrão e aconteceu essa história maravilhosa de Simão para Pedro. Então eu quero dizer para você, para nós encerrarmos isso aqui. 13ª casa, casa que Jesus ainda não entrou, mas que através da tua oração, do teu testemunho, vai entrar. Não se esqueça que aquele casal não convidou Jesus, até porque não tinha feito nenhum milagre, não era um cara popular, mas a mãe tinha um relacionamento, e através da mãe Jesus entrou e fez o primeiro milagre. Então ele vai entrar na casa que você está pedindo, que você está orando, e ele vai fazer o primeiro milagre. Você crê nisso? Fique em pé em nome de Jesus e nós vamos orar. Amém. Nós ouvimos no final de semana de um psiquiatra muito famoso, dizendo que as pessoas, quando elas cometem suicídio, elas não querem se matar. Elas querem matar algo que está dentro dela, consumindo ela, que é uma tristeza, é um vazio, é uma decepção, é algo que está corroendo e ela não consegue achar uma porta, uma saída para que ela possa se livrar disso. Então, o que ela faz? Ela se mata. Mas eu quero avisar, você que está na sua casa aí, talvez esteja pensando em suicídio, talvez esteja pensando que esteja alguém te sussurrando no teu ouvido, se mata, se mata, se mata. Queremos cancelar agora em nome de Jesus. Queremos cancelar essa voz do teu ouvido e lançar uma palavra agora que vai falar assim, Jesus te ama, Jesus quer te curar,
Jesus quer ser o responsável pela tua vida. Jesus quer ser o responsável por você ser feliz. Você ter uma família, você ter um emprego. E que esse desânimo vai ser cancelado em nome de Jesus. Porque nós aprendemos hoje que Jesus quer entrar na tua casa. Jesus quer fazer a diferença na tua vida. Jesus quer fazer de você algo referencial. E essa voz estranha está sendo consumida agora, está sendo anulada, aniquilada agora em nome de Jesus. Porque nós cremos num Deus que faz milagres. E hoje, ouvindo essa palavra de hoje, Jesus quer bater na tua porta. Ei, Jesus está batendo na tua porta. Deixa Ele entrar. Você vai ver o milagre da vida chegar até a tua casa. E eu creio que Deus está agora fazendo milagres. Deus está agora cancelando morte espiritual e morte física. Em nome de Jesus. Você está descrente. Olhe para o Senhor agora. Porque eu creio que Deus muda uma situação. Muitas pessoas estão sendo influenciadas por esses influencers que tem milhões de pessoas seguindo. Mas lá atrás, esse influencer, ele é solitário. Ele é triste. E Ele quer carregar você para esse caminho. Mas Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua rota nesta noite. Coloque agora o nome das pessoas que você quer que Deus bata na porta agora. Eu tenho meus irmãos e eu vou colocar o nome deles. E você coloca os seus agora. Vai colocar o Luiz, a Patrícia, a Priscila, o Fernando, o Walter, a Márcia, o Valdemar, o Mateus. Quero colocar mesmo a tua presença, Senhor, a Vani, o Carlinho, o Robson, o Maico, o Jonathan. Oh Deus, entra nessas casas, Pai. Tu conheces o nosso coração e o nosso sentimento, Pai. E Tu disseste nesta noite, meu Deus, que Tu está batendo nas portas. E nós acreditamos e cremos que Tu vai fazer milagre. Senhor, dê ordem aos anjos do Senhor nesse momento, Pai. Vai à frente abrindo portas. Pai, nós cancelamos toda a palavra do inimigo, Senhor. Todo decreto de morte, estamos cancelando agora nesta noite. Porque tem um Deus batendo a porta. E nós cremos, Senhor, que a porta vai ser aberta. Nossos familiares, Senhor, ouvirão a Tua palavra através do nosso testemunho, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, a ganhar vidas. Nos dê sabedoria, Pai. Nos orienta. Coloca a brasa viva na nossa boca para falar a Tua palavra no momento certo, Pai. Meu Deus, eu sei, creio que ninguém se perca. E nós cremos, Pai, na salvação dos nossos familiares. Nós cremos na salvação, Senhor, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, Pai. Senhor, ouça, Senhor, desta noite a nossa oração. Ouça o nosso coração clamando por vidas nesta noite, Pai. Só o Senhor é Deus. Nós confiamos no único e suficiente Deus, que é o Senhor, o Deus que bate nesta porta, nesta noite, em casa, Senhor Deus, de pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão aí se entregando, Senhor, à sua vida. Mas queremos dizer que hoje chegou a salvação na casa dos nossos familiares. Hoje chegou a salvação na casa dos nossos familiares, Senhor. Oh Deus, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de falar e proclamar a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de dizer que só o Senhor é Deus. Oh Pai, maravilhoso és Tu, Senhor. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, Senhor, todo louvor. E nós declaramos nesta noite, anulado todo decreto do diabo. Todo decreto de morte está cancelado agora em nome de Jesus. É o Senhor que governa a nossa cidade de Jundiaí. O Senhor é o Senhor de Jundiaí, Pai. É o Senhor da nossa casa, dos nossos familiares, Pai amado. Te damos graças, Senhor, e reconhecemos o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha casa, da minha família, dos meus familiares, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Aleluia! Santo é o Senhor. Santo é o Senhor.
Meu Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Senhor, nos leva às nossas casas agora. Dê ordem aos anjos do Senhor em nosso favor. Já vai abrindo porta onde tiver porta fechada, Senhor Deus. Que para Ti não há problema sem solução. Nós acreditamos, Pai. Porque Tu és o Deus que resolve. É o Deus que faz a diferença. E nós acreditamos em Ti. Meu Deus, nos leva à nossa casa agora, meu Pai. Dá-nos uma noite abençoada. Toda insônia seja cancelada, Pai. Possamos dormir, Senhor Deus, e sonhar, Senhor, os sonhos do Senhor. Possamos ter uma quinta-feira, uma sexta-feira, um sábado, um domingo, repleto de bênção e surpresas dos céus, que só o Senhor pode nos presentear. Muito obrigada, Senhor, por poder fazermos a diferença. Nos usa a ganhar vida, Senhor, a tempo e fora de tempo. Tira a timidez, tira o medo, tira a insegurança e coloca a Tua presença total na nossa vida, para que possamos ser um vaso de honra nas Tuas mãos. E que o Teu óleo, Senhor, transborde, Senhor, a tempo e a fora de tempo, alcançando vidas, salvando vidas, tudo para a honra e glória do Senhor. Hoje o Senhor bate. E hoje nós abrimos portas para o Senhor entrar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vão em paz, Senhor abençoe. Sexta-feira agora, eu posso estar avisando, tem rede de homens. Ei, você varão, você homem aí. Ei, está escutando? Sexta-feira, 19h30, aqui. Na presença do Senhor. Rede de homens. Deus tem algo para você, homem. Deus tem uma palavra para você, que é varão da tua casa. Você ganhar mais responsabilidade ainda. E ser mais abençoado ainda. Aqui. Olha qual que é a mensagem. Restaurando o espírito do homem de liderança. Amém? E depois, dia 5, é a rede de mulheres aqui na igreja. Amém? Que o Senhor abençoe todos. Obrigada por todos, tá? Deus abençoe vocês. Um grande beijo para todos. Amém!